Fala pessoal, antes de eu iniciar efetivamente o vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês um dos objetivos e como ficou. Depois vocês, no restante do vídeo, conseguem observar o processo que me levou até isso, tá? Então pessoal, eu comecei o RPG Builder construindo o sistema de terrenos dele, né? E o objetivo aqui era construir algo extremamente fácil de usar. Então o conceito que eu já tinha lá no RPG Builder original era esse terreno praticamente automático, que você clica aqui, ele já sobe montanhas, já coloca as texturas certas no lugar certo, já cria areia, enfim, esse era o objetivo da construção desse sistema de terrenos aqui, tá? Porque os sistemas de terreno eles já existem em outras ferramentas, até aqui na Babylon tem como você importar mapas já prontos e ele gera, né? Só que o que eu queria era fazer algo prático, que qualquer um entra aqui e consegue já criar um cenário rapidinho, né? Então, agora eu vou deixar com vocês aí como que eu fiz isso aqui. Saudações, pessoal. Passando agora a parte prática do nosso projeto, eu gostaria de mostrar, assim, passos da implementação, né? Esses vídeos eles não têm objetivo de ser tutoriais nem nada disso, até porque eu estou construindo eles enquanto eu estudo a ferramenta. Então tem muita coisa ali que possivelmente vai ser mudado no futuro e tudo mais, né? Então, se vocês tiverem a fim de estudar isso, eu recomendo seguir a documentação oficial lá da Babylon JS, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal, eu já criei um repositório no Git, ele já tem bastante coisa aqui, né, que eu andei estudando. Por enquanto eu deixei ele privado, porque ele não tem nada relevante assim para ser mostrado mesmo, e eu tô polindo as coisas aos poucos, né? Então, provavelmente se você estiver vendo esse vídeo depois, talvez o repositório já esteja público ali com alguma documentação, que eu pretendo documentar tudo que eu faço, tá? Então, pessoal, eu já iniciei o projeto aqui como um projeto do Node mesmo, que eu quero usar a mesma estrutura que eu uso lá nas aulas de dispositivos móveis, onde a gente usa o React e tudo mais, né? Aqui eu procurei não embutir muita coisa, eu quero deixar o projeto limpo por enquanto, com o mínimo possível de dependências, e talvez, se for necessário no futuro, a gente vai aumentando, né? O que eu fiz aqui, para deixar fácil de programar e não exigir muito do programador, né, não ter que instalar nada, eu optei por usar o Webpack, que ele me permite criar uma estrutura JavaScript aqui usando os imports e tudo, como se fosse um servidor back-end, só que ele compila para um JavaScript só, né? Ele já compila e faz o mini e faz tudo certinho ali. Então, basicamente, a distribuição, né, a versão produção do nosso aplicativo, do nosso RPG Builder, ele vai ser totalmente rodado no lado cliente a princípio, né? Então não depende de ter muita coisa, né? Então o Webpack ele gerencia bem esse tipo de situação, essa gerência de assets ali, embute tudo num JavaScript só e depois ele se vira, né? Então eu optei por utilizar o Webpack, a própria biblioteca Babylon, né? Ela já está instalada aqui lá do repositório Node deles, né? Então eu não fiz bagunça nenhuma aqui, querer baixar manualmente o JavaScript, nem nada disso. Então eu só estou importando os pacotes Node deles mesmo lá, né? Eu também incluí já a título prevendo que eu vou usar no futuro o Redux. Então, se vocês são da minha turma de dispositivos móveis, vocês vão lembrar que tem um vídeo lá que eu falo sobre o gerenciamento de estado global na aplicação e tal. E eu acho que isso vai ser bem interessante aqui, né? Então eu já criei um Redux Store aqui para a gente usar no futuro, né? Então manter as coisas já organizadas desde o início, né? O Redux ele lá no meu vídeo eu mostrei ele no React, né? Mas eu devo ter comentado que ele não depende do React. Ele é uma biblioteca JavaScript que você pode usar no que você quiser. Então, é basicamente isso. Eu não pretendo mostrar código, até porque são códigos que eu estou estudando ainda. Então, possivelmente vai estar bem bagunçado e talvez até essa estrutura mude no futuro, enfim, né? Mas a ideia é que nós tenhamos um ponto de entrada que vai carregar a Babylon. E eu criei
uma classe chamada Scene Manager, porque na Babylon nós temos cenas, então uma cena 3D com todas as entidades lá dentro. E eu quero que esse Scene Manager seja responsável por criar o editor quando eu estiver abrindo para desenvolver alguma coisa, ou que abra o player quando eu estiver simplesmente querendo jogar o jogo que alguém fez, enfim, né? Então eu criei um Scene Manager meu, né? A cena da Babylon vai ser gerenciada por ele e aqui dentro eu crio as minhas coisas. A princípio, eu estou seguindo o mesmo fluxo que eu fiz quando eu criei o RPG Builder original, né? Então eu comecei implementando o cenário, né? Porque todas as outras coisas que vão ser agregadas, elas vão em cima do cenário. E o primeiro elemento de todos é o terreno. Então eu já comecei aqui a ver como que eu poderia capturar os eventos para fazer essa deformação do terreno e tudo mais. Então já consegui detectar algumas coisas aqui. Então eu estou pegando todos aqueles conhecimentos que eu tinha lá do IRB original, né, tudo em C++, não estou aproveitando nada daquele código na verdade, e tentando encontrar como fazer isso dentro da Babylon. Né? Então aqui já nós passamos a ter o RPG Builder 2.0 W, por ele ser web, né? Então vai ser um projeto separado. Depois eu crio lá na página explicando que nós estamos reiniciando tudo e que aquele lá, quem quiser continuar mexendo naquele pode continuar, mas esse aqui é uma versão nova, né? Então o primeiro estudo que eu estou fazendo aqui é em relação ao terreno e logo mais eu vou mostrar algumas coisas que eu descobri. Então, pessoal, aqui já uma versão um pouco mais evoluída, com algumas texturas já, né? Ele ainda tem bastante falhas, mas uma coisa que eu achava difícil de gerenciar no RPG Builder original era esse controle de texturas num terreno muito grande. Porque você tem várias técnicas para fazer isso, né? O nome disso se chama Terrain Splatting. Texture splatting, se você não estiver trabalhando com terreno, né? Então o que você faz? Você tem várias texturas diferentes para diferentes tipos de terreno e você faz uma mistura delas para deixar mais homogêneo, né? Para fazer, aliás, para ter mais diversidade no teu terreno, para não ficar tudo igual, né? Então aqui tem um exemplo bem legal, né? Você faz uma mistura de texturas para simular grama, areia, pedra, enfim. E uma das coisas que eu achava bem complicado de gerenciar lá no RPG Builder original era fazer isso de forma automática. Por quê? O gerenciamento de texturas aqui, esse splatting, normalmente é feito manual. As game engines têm ferramentas para automatizar isso, mas normalmente eles geram mapas onde, por exemplo, nesse caso aqui, o vermelho significa a textura 1, o verde a textura 2, o azul a outra e o preto a outra, né? E conforme esse mapa, ele espalha as texturas no teu terreno, né? Então isso permite criar um monte de coisas interessantes. Ele faz esse mix de texturas, né? E o que acontecia no RPG Builder original? Lá nós tínhamos limitações de camadas de textura, então eu não podia ter muitas texturas no terreno porque ficava pesado. Nós tínhamos limitações de conhecimento meu, que eu não entendia muito de shaders na época, eu estava estudando, até hoje ainda não me considero bom nisso. Eu entendo um pouco, eu me viro, mas não é uma área que eu domino tanto. E o principal é que, dependendo de como você levantava as muralhas lá, as montanhas, a textura esticava e ficava com um aspecto meio esquisito. Aqui eu já descobri um conceito novo na própria Babylon, nos exemplos, que se chama espalhamento triplanar. Então, ou seja, esse efeito que eu estou criando aqui, ele não espalha as texturas só de cima para baixo, como eu fazia lá no RPG Builder original, mas ele espalha em 3 ângulos, então na X, na Y e na Z. Então as texturas elas nunca esticam nesse sentido, né? Elas não ficam bagunçadas, né? E aqui eu já consegui capturar os eventos do clique do mouse, do direito e esquerdo, para fazer para cima e para baixo, né? Então ainda tem um defeito bem grave nesse shader aqui, que ele não calcula mipmaps. Então os mipmaps eles deixam mais suave esse espalhamento de textura, né? Então se eu colocar numa tela muito grande isso aqui, eu consigo ver pixel a pixel, né? Então não fica tão interessante, mas já temos algum progresso aqui. Em seguida,
uma das coisas que eu queria resolver no RPG Builder original é quando você repete muito uma textura na tela, você consegue ver aquele padrão repetitivo e isso não fica legal, né? Então, uma das coisas que eu queria na época, mas não implementei, era criar um espalhamento com vários tipos de texturas diferentes misturadas através de um noise, né? Como se fosse uma imagem para criar uma variação entre texturas iguais. Então, em outras palavras, o que eu queria? Ter mais de um tipo de grama, não só a mesma grama no cenário inteiro. Então, ter vários tipos de grama, vários tipos de pedra, enfim. Então, aqui vocês já podem ver que tem algumas manchas aqui onde a grama é diferente. É uma grama um pouco mais com pedras, com algumas coisas ali, e a grama original. Então, aqui é uma imagem escalonada com vários pontos brancos e pretos e tal. É um mapa de distorção que ele espalha as texturas e consegue colocar essa variedade, né? Então eu consigo ter, deixa eu tentar mostrar aqui direto no código. Então eu consigo ter vários tipos de textura. Então, por exemplo, eu tenho a grama 1 e a grama 2, a areia 1, areia 2, enfim. E aqui eu tenho um noise, né, para fazer essa combinação. Então, onde está branco, ele vai usar a 1, onde está preto, ele vai usar a 2 e ele faz esse mix entre elas, né? Então, aqui foi um teste que eu fiz para ver se a coisa ia funcionar, né? Então, isso aqui não é o resultado definitivo, mas reparem que até na pedra aqui eu já tenho dois tipos de pedra diferentes. Tem um que é um pouco mais liso e tem outro que tem aquelas camadas sedimentares, né? Ainda tem umas falhas no meio, né? E a partir do momento que a montanha sobe, ele já usa um terreno mais escuro aqui, não usa grama. E para baixo ele já está com a areia, né? Então também fazendo um mix entre aquela areia mais suave e essa outra cheia de passos, né? Então coisas que eu queria ter implementado na época, mas não tinha nem conhecimento e acredito eu que nem hardware para fazer isso, né? Porque precisaria muitas camadas de textura. Aqui, inclusive, eu estou usando Atlas por enquanto, né? Que você coloca várias texturas dentro de uma textura só, né? E aí ele corta isso via shader, né? Então esse shader eu implementei ele aqui, copiei o shader triplanar lá da própria Babylon, e ainda tem um monte de lixo aqui, né? Mas modifiquei o código do shader para trabalhar com Atlas, né? Então, esse foi um dos incrementos que eu fiz aí na parte de terreno por enquanto. Quero fazer um pequeno parênteses mostrando essas evoluções do sistema de terreno num problema que existia no RPG Builder original, só que as minhas texturas elas eram de tão baixa resolução, elas eram pequenas, que aquilo não aparecia e não incomodava. Aqui, como eu estou usando texturas maiores, reparem que começa a aparecer esse esquadrejado no meio. Eu não sei se pelo vídeo aí vocês conseguem ver, mas eu consigo, aqui na minha tela, eu consigo ver os quadrados onde as texturas foram coladas umas nas outras, né? Então eu até já coloquei sombras aqui, uma coisa fantástica da Babylon. Simplesmente copiei as duas, três linhas de código lá do shadow deles e colei aqui e já está funcionando. Então, bem legal, né? Esse tipo de recurso que eu queria que a ferramenta já me trouxesse pronto, né? Mas enfim, esse esquadrejado aqui, pessoal, ele é causado por mipmaps. Quando você cria mipmaps, você tem uma textura grande, ele vai criar versões menores, menores e menores e menores daquela textura. Se você tiver feito isso de forma correta, ele não aparece esse esquadrejado aqui. Então ele vai conseguir colar as texturas uma na outra sem fazer essa bagunça. Aqui eu não estou gerando mipmaps, então tá tudo zoado ainda, né? Eu tive que desabilitar porque eu não consegui contornar esse problema e os esquadrejados aumentavam conforme eu aumentava a quantidade de mipmaps. Mais pra frente eu vou mostrar para vocês como que eu resolvi esse problema. Mostrando a última versão, digamos assim, do nosso sistema de terrenos aqui, eu queria mostrar para vocês uma das coisas que eu descobri estudando agora a versão nova do WebGL, que resolveu completamente o meu problema de mipmaps e todas aquelas coisas que eu estava preocupado e estava me batendo antes, né? Então, na versão nova do WebGL,
nós temos a possibilidade de passar um array de texturas e não mais uma textura só, né? Como antes eu estava fazendo Atlas, né? Que você junta várias imagens em uma só e depois tem que cortar. E nesse corte ele às vezes se perdia. Agora não. Então nós temos a possibilidade com a WebGL2 de passar um array de texturas. Aí ele se vira, ele vai emendar uma textura na outra perfeitamente, né? Então desde que as tuas texturas sejam boas, né? Que nem essa aqui ainda a gente consegue ver, né? Ela é um conceito que chama seamless, né? Sem bordas, que se você colar uma na outra, você não percebe onde foi colado, né? Então aqui é uma textura que não está totalmente perfeita ainda, né? Mas resolveu o problema dos mipmaps, resolveu uma série de coisas que antes eu tinha que me preocupar, até mesmo em relação ao shader, né? O próprio shader aqui, deixa eu mudar para GLSL isso aqui. O próprio shader agora eu trabalho com um array, eu não preciso mais me preocupar antes eu tinha uma função que ficava cortando elas em 25%, em 50%, em 75%, enfim. Agora o shader mesmo ele já trabalha com array e não precisa mais se preocupar com isso, né? Então bem interessante, é um conceito que eu não conhecia. Implementei de volta o shader, migrei ele todo daquele contexto de Atlas para o conceito de array e o resultado, na minha opinião, ficou sensacional, ficou muito melhor de trabalhar. Depois só tem que achar texturas gratuitas que sejam melhores do que essa para não aparecer essas variâncias aqui de uma para outra, né? Então aqui eu já estou com texturas, as pedras já tudo certo, né? Ele já está fazendo a parte das montanhas aqui também em outra cor, e uma coisa que eu consegui resolver também foi a areia, né? Então agora a gente já consegue jogar areia aqui bonitinho, né? Tá evoluindo o projeto, né? Tá ficando interessante. Então isso aqui é mais como se fosse um devlog para mostrar para vocês os passos que eu fui seguindo e as cabeçadas que eu der aí no projeto, né? Também, quando alguma coisa não der certo, eu mostro o que tive que fazer para reduzir. Eu implementei também um clique com o botão do meio do mouse para voltar a zero o terreno, né? Então botão direito ele abaixa, inclusive agora já tem um spoiler que vocês vão ver no próximo vídeo, que é o shader de água, que eu já estou começando a trabalhar nele, e para cima ele com o clique normal do mouse, né? E aí se você clica o botão do meio ele volta a zero, né? Para poder normalizar o terreno de novo, né? Então alguns experimentos que eu fiz aí a respeito disso, né? E fiquei bem feliz em ver que o WebGL evoluiu a ponto da gente conseguir fazer tudo que a gente fazia lá no OpenGL normal, a gente consegue já fazer com web, né? E o desempenho aqui tá 60 FPS, tá sobrando até inclusive, né? É um animador aí, eu acho que vai ter bastante potencial esse projeto aí mais para frente. Então sobre a parte de terrenos, por enquanto é isso. Talvez no futuro a gente atualize, coloque coisas novas aqui, eu volto a comentar com vocês. Mas por enquanto é isso. Aí no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre essa parte da água, como que eu fiz isso e quais as particularidades que o RPG Builder tem que nas outras engines não tem.